Olá, como vai? Essa é a segunda, as parábolas de Jesus, Eliezer Gomes. Vou falar hoje do filho pródigo. Está no livro de Lucas, capítulos 15, versículos 11 a 32. Vou ler os versículos. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei, irei ver com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um de seus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamo-nos. E alegremo-nos, porque esse é meu filho, estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria aceitar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Esses são os versículos da Bíblia. A explicação, porque a Bíblia a gente não lê, a gente estuda. Essa parábola conta a história do egoísmo inicial de um filho que queria conhecer o mundo, mesmo tendo todo o conforto de uma boa casa e de uma boa família. A falta de razão fez com que o mesmo se aventurasse e fosse procurar o impensável em lugar inapropriado para si e para sua vida. Deu no que deu. Passou por necessidades e até fome. Foi cuidar de porcos,
uma profissão indesejada para a maioria dos judeus, comer restos da comida de porcos. Reconheceu a bobagem que havia feito depois de gastar toda a sua parte na divisão da herança, possível naquela época, pois os amigos estão consigo quando ele dispunha de dinheiro bastante. Então lembrou-se de seu pai, onde seus empregados viviam muito bem, e resolveu voltar, humildemente, com o discurso que já não era digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, o recebeu com festas, com roupas novas, com anel no dedo, e regozijou-se com a volta do filho, que estava morto para si mesmo e reviveu, mesmo com a relutância do irmão mais velho, que nunca tinha recebido uma festa daquelas, estando ao lado do pai o tempo todo. O pai, assim como Jesus, percebeu a humilhação passada por seu filho e disse ao mais velho que tudo que tinha pertencia a ele e que seu filho mais novo voltou, pois estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus nos encontrou quando estávamos distantes dele. Não estamos em condição de invejar sua semelhante graça dada aos outros. Não importa o quão indigno eles pareçam para nós, quão timidamente nós celebramos o batismo e as profissões públicas de fé. Deus nos chama para uma celebração de alegria, não somente por causa de nossa própria salvação, mas também por causa da salvação de nossos irmãos e irmãs. Pai, como Tu me acolhestes, dá-me a alegria de acolher outros. Amém. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu estou à disposição para nós discutirmos e conversarmos a respeito dessa mensagem passada, que é uma mensagem passada por Jesus aos seus discípulos, que é a parábola do filho pródigo. Deus nos abençoe muito e sempre. Amém.